Tem momentos que você não sabe o que fazer, tem momentos que você procura encontrar forças, como a gente diz às vezes, né? As pessoas costumam dizer, vou encontrar força onde não tem. Mas esse não seria o correto. Você deve procurar força onde tem para liberar sobre você. E existe uma força, existe uma ajuda sempre disponível para cada um de nós. Você tem priorizado a vontade de Deus. A cada dia você tem procurado andar com Deus. Então, Deus é por você. Deus é por você sim. E por que disso? Porque Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade para a sua vida e você tem aceitado. Então, quando você faz isso, é potencializado, é liberado, na verdade, tudo que Deus tem reservado para a sua vida. E eu estava aqui entrando, antes de entrar aqui, Deus estava falando comigo sobre abrir a visão espiritual e começar a enxergar em uma dimensão diferente. Você precisa começar a enxergar em uma dimensão diferente do que você tem enxergado até agora. Como que é isso na prática? Você precisa primeiro receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E existe um poder muito grande nas palavras. E se você confessar a Jesus agora como seu Senhor e Salvador, você falar, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, agora mesmo Ele pode liberar uma força extraordinária, direções. E o que é o diferencial de um filho de Deus? É que ele tem um relacionamento com o seu Pai. E esse relacionamento nos fortalece, esse relacionamento nos traz a instrução, a graça necessária para que a gente viva de uma maneira que agrada a Deus. Essa maneira que agrada a Deus é a melhor forma que você tem para viver, porque Deus te criou para algo bem especial. Na verdade, Deus te criou com uma missão que só você pode cumprir. Por mais simples que a nossa missão possa parecer, Deus nos criou para ela. E quando você vive o querer de Deus para você, você se sente espiritualmente, você tem uma sensação, né, de estar encaixado, porque até na sua alma Deus começa a comunicar. É verdade que, mesmo dentro do plano de Deus, nós temos ainda muitos conflitos da nossa nova natureza com a velha natureza, da natureza carnal e a espiritual. Mas, se você começar a alimentar o seu espírito, você começar a buscar, a Bíblia também chama o Espírito de Deus como Espírito da Graça, então você vai viver coisas extraordinárias espiritualmente, e isso também vai ser bênção para a sua vida, mas também você vai ser a própria bênção para a vida de outras pessoas. Sabe o que Deus estava falando aqui comigo? Eu vou falar. Quando você entra no querer de Deus, quando você está cumprindo uma missão que é de Deus, a vontade de Deus para você, até se houver alguma situação ou alguém que lança palavras de maldição contra você, Deus te protege dessas palavras, sabe? Então, é um lugar de muita proteção, é um lugar de proteção espiritual. O que é esse lugar de proteção espiritual? É quando você começa a falar, Deus, a partir de hoje, faça em mim conforme a sua vontade. Aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, olha que diz, Senhor, o servo do homem de Deus, Eliseu, então o servo de Eliseu, ele levantou bem cedo e ao sair, eis que as tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Então aqui está falando de quando teve uma guerra do povo de Deus contra os sírios, e aqui logo pela manhã eles tiveram essa grande dificuldade. Tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado a cidade, e Eliseu, então ele ficou ali nessa situação. Sabe, às vezes o nosso inimigo espiritual, ele quer agir de várias formas para te desanimar, várias formas para te cercar. Mas sabe o que Deus está falando aqui com você? Só parece que você está cercado, mas na verdade você está bem guardado por Deus. Tem pessoas que chegam em situações, parece que cercou,
Parece que chegou uma situação aí na sua vida que você não consegue ir para lado nenhum. Você não consegue enxergar uma saída. Porque muitas vezes você não está enxergando, mas Deus tem trabalhado por você até em coisas que você não sabe. Tem situações em seu favor que Deus tem se levantado ao seu redor e se você ficar com o olhar natural, parece que você está cercado. Mas na verdade não, você está bem guardado por Deus, né? Tem aquele louvor, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Olha o que diz o versículo 16. Então, ai meu Senhor, que faremos? O servo de Eliseu pergunta para ele, ele fala, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque mais são os que estão conosco. Uma outra versão fala, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu tenho falado aqui com vocês 2 ou 3 vezes que as pessoas acham que o poder espiritual, que as coisas espirituais é como se fosse assim, uma fantasia, sabe? Tipo Fantástico Mundo de Bob, igual alguém disse aqui esses dias. Mas na verdade não. O poder espiritual, ele tem uma grande influência sobre a terra. O poder nas regiões celestiais. E você que tem servido a Deus, nós que estamos servindo a Deus, existe um poder liberado, existe uma autoridade no nome de Jesus que está liberado sobre você. E você deve pegar isso. Às vezes tem pessoas que têm incredulidade, tem alguns tipos de incredulidade que só vão sair com jejum aliado à oração. Tem alguns tipos de incredulidade que você vai precisar que só a palavra de Deus, a própria leitura da palavra, meditação na palavra vai resolver. Mas tem coisas que precisa a meditação na palavra, a oração, sabe? Se você viver o que eu estou falando, oração, jejum e leitura da palavra, você vai entender melhor o que eu estou falando. Porque o mundo espiritual é movimentado pelo poder das palavras, sabe? E o jejum tem um grande poder também de mortificar a nossa parte humana e a gente fica mais sensível às coisas espirituais. E o que Deus está falando com você aqui? Você está achando que o problema é grande, você está achando que são muitos aqueles que se levantam contra você, é muita situação, são muitas situações que se levantam contra você, mas se você estiver no querer de Deus, se você abrir também os seus olhos espirituais, você vai ver que maior é aquele que está com você. Porque às vezes podem arquitetar, né, na natureza caída, na natureza humana, podem até arquitetar contra você, o inimigo pode tentar arquitetar contra você, mas se você está em Deus, maior é aquele que está em você. Por quê? Porque existe um exército espiritual, um exército celestial em seu favor. Então, uma vez eu fui num casamento, há pouco tempo, acho que foi o primeiro casamento que eu fiz, né? Um dia eu contei aqui esse testemunho aqui, brevemente, e Deus me mostrou que tinha alguns anjos ali. Então isso foi antes daquele casamento. Deus me mostrou que tinha anjos. Eu vi foi um sonho muito real, para mim foi uma visão. Tinha anjos assim, sabe quando você está entre dormir e acordar? Aí você vê. Então eu via a região, tinha umas árvores assim, a região de seu casamento, em cima eu via anjos de Deus. E naquele momento Deus me revelou uma palavra que eu deveria falar lá. E a hora que eu falei, a glória de Deus, a presença de Deus veio naquele lugar. E tinha pessoas ali vindo de cultos nas suas igrejas, que falou, o culto na minha igreja lá já estava uma benção, e eu cheguei aqui, estava sentindo o poder de Deus, estava sentindo a presença de Deus aqui. Então era um casamento. Então, essa experiência com ver o mundo espiritual é muito importante. Agora, tem pessoas que acabam vendo coisas ruins também. Às vezes tem pessoas que estão no processo de libertação, ou tem pessoas que têm a visão aberta para o mundo espiritual dos dois lados, né? Agora, você precisa discernir também os seus dons. Às vezes Deus permite você ver para você expulsar, para você usar a sua autoridade. Tem pessoas que discernem sem ver, tem pessoas que discernem vendo. Agora o ponto aqui dessa oração é, o que Deus está falando com você? Você precisa parar de olhar tanto o problema, você precisa parar de valorizar tanto o problema, a gente precisa parar de valorizar tanto o problema, a gente precisa parar de olhar o quão numeroso, né,
é o nosso inimigo espiritual, né? Porque o nosso inimigo espiritual, ele fica tentando armar situações contra nós. Você está ouvindo? Nossa luta não é contra a carne nem sangue. E às vezes também a sutileza que ele vem é para tentar nos atrapalhar, até interiormente. Você está ouvindo? Então nós precisamos estar sempre fazendo aquela oração perigosa para a carne, mas uma bênção espiritual. Qual que é? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que te desagrada. Por que eu tomo a decisão como eu tomo? Por quê? Se você tentar fazer... Sabe o que Deus está falando comigo aqui à noite? Antes da oração da noite e da live dos testemunhos. Que tinha pessoas aqui, e eu creio que é para pessoas que estão aqui nessa live da madrugada, que você tenta às vezes resolver na sua força do braço. Você tenta resolver do seu jeito. E assim abre mão do movimento do Espírito de Deus. Por quê? Era para você confiar no agir de Deus, confiar na justiça de Deus. O que eu estou falando aqui também, você não deve entender errado, tem coisas que nós devemos nos posicionar. Você tem que ter um posicionamento firme, mas esse posicionamento também vem a partir do seu relacionamento com Deus. Terapia provavelmente não vai te ajudar nisso que eu estou falando. Ler até bons livros sobre comportamento não vai ajudar. Não vai. Porque o que eu estou te falando é uma coisa espiritual. Porque na verdade você é um espírito. Então, quando Deus faz no espírito, você também deve permitir que ele traduza isso para a sua alma. E receber também no seu corpo físico. Como? Pensando conforme a palavra. E pedindo para o Espírito Santo te ajudar na sua forma de pensar. E isso vai vir só através do conhecimento da Bíblia. Você está ouvindo? Isso vai vir. Relacionamento com o Espírito Santo e conhecimento da Bíblia. Passo a passo conhecendo a palavra de Deus. Então Deus estava falando aqui comigo sobre isso, né? Se precisar se posicionar em alguma situação, se posicione corretamente, peça sabedoria de Deus. Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente acha que assim, poder espiritual, tipo assim, legal, como se não fosse tudo isso, sabe? Na verdade não, esse mundo físico ele é movimentado, ele é influenciado pelo mundo espiritual. Você sabia disso? Você sabia disso? Vai sair alguns ensinos sobre coisas espirituais aqui. E se eu fosse você, eu ativava as notificações, porque vai ser especial. O que você vai ouvir aqui vai te fazer crescer alguns anos, porque é o Espírito de Deus que vai fazer isso, e você vai entrar na dependência do Espírito de Deus. Você está ouvindo? E aqui ele fala, Eliseu responde o seu moço fica assustado porque tem tropas, tem cavalo, tem carro de fogo, tudo para atacar eles, cercaram a cidade, sitiaram a cidade, e ele fala, o que vamos fazer agora, profeta? Aí o profeta fala para ele, profeta Eliseu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou, olha aqui, Eliseu orou. Então o profeta faz o quê? Ora e diz, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você está ouvindo? Alguém aqui vai ter a visão espiritual aberta e vai ver que mais numerosos e maior são aqueles que estão com você. Para alguém aqui, tem um exército de anjos ao redor da sua casa. Tem um exército de anjos trabalhando em seu favor, amando de Deus. Você está ouvindo? Quando Deus dá uma ordem no trono, ela tem que ser obedecida. Quando Deus fala, a ordem tem que ser cumprida. Porque quando Deus dá uma ordem, o céu começa a se movimentar. O céu está se movimentando em seu favor. Dentro de pouco tempo, você vai perceber que na verdade Deus esteve sempre trabalhando por você. Por quê? Porque você aceitou a vontade de Deus. Você falou, Deus, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Aí ele responde, para mim não tem nada impossível. Aí Jesus fala assim para você, eu já fui na terra, eu já paguei o preço pelo seu pecado, eu já fui o substituto perfeito para você,
e agora você pode viver o meu propósito. Agora você pode viver a minha vida, porque Jesus abre mão do que era dele. Jesus abre mão dos direitos dele para entregar para nós. E agora o que nós vamos fazer? Nós pegamos esse direito, porque é direito nosso. Pegamos esse direito para cumprir nossa missão, essas bênçãos de Deus, e ao mesmo tempo nós falamos assim para ele: Senhor, eu vou te obedecer. Qual é a sua vontade? O que o Senhor estabeleceu na minha vida? Eu pego todos esses direitos, todas essas bênçãos, mas faça-se em mim conforme a tua palavra. Você está ouvindo? Sabe o que Deus está falando aqui comigo? Essa semana não foi a passada, nem vai ser a próxima, é essa semana. É essa semana aqui. Conta de hoje 7 dias. Nesse período, eu vou falar. Se alguém não for da vontade de Deus e às vezes ouve a palavra e quer fazer forçado, se não for da vontade de Deus, nem vai conseguir chegar perto de você. Eu declaro que não vai conseguir chegar perto de você. Mas essa semana aqui, Deus vai conectar pessoas chaves. Deus vai conectar pessoas aí, conexões divinas. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que têm ligação com o propósito dele. Tem isso na Bíblia? Tem. Lá em Lucas capítulo 1 fala que quando Maria, com Jesus no ventre, se encontra com Isabel, com João Batista no ventre, o que acontece? Ou aconteceu um estremecer. Quando você encontra alguém, eu estou sentindo uma graça. Quando você encontra alguém que tem ligação com o seu propósito, que é um enviado de Deus para se conectar com você, sabe o que acontece? Acontece um estremecer. Você fala, eu sinto uma conexão. Por quê? Porque é uma conexão espiritual. Espiritual quer dizer uma conexão de propósito, é uma conexão de chamado, é uma conexão de missão. Eu acho interessante pessoas que querem descobrir o seu propósito, mas não querem saber qual é a vontade de Deus, não estão nem aí para Deus. Aí não tem como. Só quem cria pode falar por que criou. Eu vi um exemplo bem básico uma vez, uma pessoa falou assim: se foi criada uma geladeira, ela foi criada para gelar, para conservar. Não é verdade? Então o fabricante, creio que foi o Miles Munry que falou, o fabricante que fala por que foi criado aquele produto. Agora, quando Deus te criou, o seu fabricante, nós somos produto dele, somos criação dele, ele que vai falar o porquê te criou. Você está ouvindo? Então, coloque em oração e a cada dia começa a passar tempo com Deus, que ele vai fazer uma surpresa e vai te revelar. Ele revela, ele vai. E por que ele vai revelar? Primeiro, porque ele quer, e segundo, porque você está aqui recebendo essa palavra. Você pode dizer amém? Eu declaro que Deus vai revelar a sua missão na terra. Fica tu atento, coloca aí um instrumental, coloca em louvor de adoração que exalta o nome de Jesus, ou coloca um louvor da harpa. Tem tanto testemunho aqui, pessoas aí que estão agora ouvindo louvor internacional, louvor da harpa, louvor instrumental, e a presença de Deus está vindo assim, e pessoas tendo novas experiências. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos nesse começo de semana. Obrigado por conexões divinas. Pai, se existe alguém aqui enfermo, se você está com alguma dor ou com alguma enfermidade do seu corpo agora, te prepara. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Eu decreto agora um novo tempo em nome de Jesus. Deus está fazendo coisas novas. Formas de pensar antiga, forma de pensar que não é mais o que Deus tem para você. Aquele apego que você tem, negativo sobre coisas que já passaram. Deixa tudo de ruim para trás agora. Deus está tirando toda a bagagem pesada. Olha como que Deus está fazendo aí, Deus está pegando essa bagagem pesada. Deus está tirando esse fardo pesado agora e está tirando de você e está dando um fardo leve. Esse fardo leve é a graça de Deus. É o Espírito de Deus, que agora ele está vindo sobre você. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Ele vai te guiar de uma maneira especial a partir de hoje. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus. E o que eu acho interessante é que depois que o que acontece aqui, quando eles veem que estão cercados e protegidos por Deus, eles tiveram a oportunidade de matar os seus inimigos, mas eles não mataram. Sabe o que o profeta fala? O rei fala assim: o que a gente vai fazer com eles? Vamos matar? Vamos destruir eles? Vamos deixar de prisioneiro? Aí ele fala: não,
dê pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor. Porque mesmo que tenha poder de Deus na sua vida, que tenha proteção de Deus na sua vida, tem uma coisa que tem que ter em primeiro lugar, que é o caráter de Cristo. Você está ouvindo? Nós não somos aqueles que queremos apenas o poder. Nós somos aqueles que queremos também experimentar o poder no nosso caráter. E tem uma coisa muito perigosa, que é quando alguém flui no poder de Deus sem estar sendo aprovado por Deus. Isso é muito perigoso. Porque aí o poder de Deus flui por uma necessidade do povo, por uma necessidade de alguém que precisa de você, ou de alguém que recebeu a unção, mas quando na verdade não está sendo aprovado por Deus. E se alguém tem o coração obstinado ou cauterizado, não consegue discernir essas coisas, isso é muito perigoso. Mas se você está aqui, Deus está te chamando para intimidade. E faz uma oração assim, Salmo 139, versículo 23 e 24, fala: Senhor, vê se há em mim, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que te desagrada e me guia pelo caminho eterno. Sabe? Jesus está prestes a voltar, mas antes do retorno de Jesus, ele tem uma missão com você. Ele está fortalecendo os seus pés, ele está entrando nas suas veias agora, ele está entrando no seu DNA, ele está entrando na sua mente, ele está entrando na sua vida, ele vai fazer uma coisa grande e não é uma coisa pequena. Isaías 60, versículo 22, parte B. No tempo certo, o Senhor fará bem rápido o que tem te prometido, o que te prometeu. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus. Gente, compre o nosso livro e nos ajude aqui na nossa missão, prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19 99588 3146, tá? A gente está sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Ativa as notificações para não perder nada. Vai ter ensino sobre coisas espirituais aqui e vai ser muito poderoso. Hoje o nosso tempo foi mais curto. Pega a live de oração, pega a oração da noite, pega a oração da noite também do domingo, que foi muito especial, tá bom? Muito especial. Amanhã a gente vai divulgar quem foi o ganhador do livro, né? Quem ganhou o livro na live de testemunhos. Se você tem um testemunho que Deus tem feito com você, aqui através do canal, ou que Deus tem feito na sua vida, especialmente aqui através do canal, coloca aqui nos comentários, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Até daqui a pouco, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá. Abra os seus olhos espirituais. Deus vai abrir, Deus vai abrir seus olhos espirituais para que você veja que existe um exército espiritual, que existe uma força espiritual, que existe um poder de Deus, a presença de Deus, para te guardar e para te guiar dentro do querer dele, do propósito, do chamado que ele tem na sua vida. E nunca é tarde para aceitar o chamado de Deus. Fala assim: Senhor, eu estou disponível para o seu querer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Isaías estava disponível. A gente fala o chamado do profeta Isaías, mas na verdade ele estava disponível. Você está disponível para o que Deus tem na sua vida? Se você está disponível, conversa com ele e se disponibiliza agora mesmo. Deus vai fazer algo especial. Ele vai surpreender a mente de alguém que está aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.